muito bom dia, desejo um excelente dia a todos que nos acompanham. Meu nome é Jason Silva, sou gerente técnico da Hitlox. Estamos aqui para mais um Hitcast, o sexto podcast aí da Hitlox, esse projeto inovador para o mercado de borracha. E a Hitlox, como sempre, na vanguarda, à frente aí também, né, no mercado, com esse trabalho, né, de divulgar as tecnologias para o mercado de borracha. Hoje, o tema do nosso trabalho é tecnologias especiais aí para perfis de borracha e termoplástico. Eu tenho aqui como convidado, um convidado super especial, agora fazendo parte do time da Hitlox, aí, o Jerry, químico formulador, grande experiência aí no mercado de borracha. E eu te passo a palavra aí para você se apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Obrigado, Jason. Obrigado aí à família Hitlox pela recepção. Muito legal. Me sentindo em casa, né? Eu trabalho na área de borracha desde 2000, né? Venho trabalhando na parte de desenvolvimento de formas, ajuste de produção, laboratório, né? A gente vem aí acompanhando a evolução do mercado sempre, né? Novas tecnologias, né? Acompanhando aí os produtos da Hitlox também. Testei em fábrica, em produção, quando trabalhava na indústria, né? E é sempre bom você estar inovando e tentando surpreender e estar levando novos produtos aos seus clientes, né? A gente está sempre tentando surpreender a expectativa do cliente. Então, novas tecnologias são bem-vindas. A Hitlox sempre tem coisas interessantes para a gente estar testando no mercado. Legal, muito bom. Só como informação, quantos anos você tem no mercado de borracha, hein? Vou fazer 25 anos já de borracha já. 25 anos, 25 né? anos. Tem uma vida dentro de segmento, né? Então é sempre bom falar com pessoas de experiência aí dentro do mercado. Para o mercado de peças técnicas, o GR, ele é muito conhecido no mercado e ele está aí somando aqui na Hitlox para poder atender esse mercado aí de peças técnicas, especial a parte de perfis, a qual que nós vamos falar aqui também durante o nosso podcast. GR, pegando como gancho, né, nós vemos aqui que existe uma corrida aqui no mercado brasileiro de empresas adquirindo equipamentos de borracha termoplástica para atender aí principalmente o mercado automotivo. Como que você vê essa tendência aí de mercado? Jason, eu acredito, né, que a inovação, né, a evolução, né, que a gente está falando aí dos processos de perfis, né? Muita gente querendo novas oportunidades, tendendo a novas tecnologias, né? E a tendência da gente estar usando hoje equipamentos de borracha, trafilas para borracha, e conseguindo estar usando material termoplástico que a Hitlox vem desenvolvendo em equipamentos tradicionais de borracha, você não precisar adquirir uma trafila de plástico, eu acho que é uma grande evolução na indústria, né? Economia de equipamento, né? Tem muitas empresas hoje, principalmente os pequenos, não tem como estar comprando um equipamento de plástico, e você poder usar o seu equipamento de borracha tradicional para fazer perfis com termoplástico, eu acho isso uma grande evolução que vai revolucionar o mercado nos últimos anos aí. Legal. O que eu vejo na minha visão com relação à entrada de borracha termoplástica nesse mercado de perfis extrusados aí, né, para atender principalmente a cadeia automotiva? O que busca? Muito a parte de manutenção de padrão de cor. Porque quando a gente pega aí o mercado convencional com cura tradicional, enxofre e aceleradores, quando nós vamos para colorido, nós temos a dificuldade de manutenção de padrão de cor. Então você faz um cinza, por exemplo, como esse artefato aqui, ele é cinza hoje, porém, com o passar do tempo, ele vai modificando, ele vai amarelando, ele vai mudando a cor. Então ele não mantém a parte de tonalidade de padrão de cor. Então isso eu creio que seja o principal, principalmente quando nós falamos aí de peças de aparência. Outro ponto também bem interessante é a parte da reciclabilidade, né, da fácil reciclabilidade, que a tecnologia de polímeros termoplásticos, de compostos termoplásticos, né, tem. Então é muito fácil fazer reciclabilidade. Agora, com toda essa pressão que nós temos aí, né, de legislações visando a manutenção do meio ambiente, visando o bem-estar do próprio operador com VOCs, acaba sendo uma excelente opção também. E sem falar da parte dos VOCs, né, porque
Devido a essa pressão regulatória que tem no mundo, né, global aí, então essa parte do termoplástico ele acaba vindo de encontro com a redução ou praticamente eliminação total de VOX. Porém, nós temos algumas desvantagens, principalmente quando falamos de deformação permanente, que acaba perdendo bastante em comparação, né, com o perfil tradicional vulcanizado ou reticulado, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui. A parte de envelhecimento térmico, que também é bem limitado em comparação com a tecnologia reticulada. Vamos falar assim, na cura com peróxido, ela não chega nem perto, que é muito superior. E também a parte de investimento inicial, porque para uma empresa hoje montar um setor, precisa de um investimento considerável em equipamento, montar uma estrutura toda nova. Geralmente ter um outro local, né, porque quem trabalha com nego de fumo dentro da fábrica, fazendo a própria mistura ali, acaba sofrendo contaminação, então precisa ter esse processo também à parte, num outro setor, num outro galpão. Isso acaba também impactando muito em custo industrial. E você já explanou aqui bem no começo que nós temos uma tecnologia nova, né, relacionado aí a composto termoplástico. A Retilox tem uma tecnologia inovadora, diga-se de passagem aqui, de polímeros termoplásticos, que diferente do tradicional do TPO, do TPV e do TPO, que você precisa adquirir aí equipamentos para processar esse material, o nosso produto ele é processável em equipamentos convencionais de borracha mesmo, aí, que todo mundo tem dentro de casa, então não necessitaria do investimento em equipamento. Você gostaria de fazer algum complemento a respeito? Bem, sobre perfis coloridos, né? Na aceleração tradicional, enxofre, né? Ela tem essa tendência de amarelar mesmo, que a gente fala, ou oxidar, né? Como muitos falam também, né? Ela é o grande desafio, você conseguir tirar perfis claros sem o amarelamento em túnel, muitos gases, né? Sai muitos gases dependendo do tipo de aceleração que você está usando, né? E eu vejo que a gente manter cor também, padrão, hoje você vê com a cor definida, e mesmo você usando pigmentos aí que tem uma gama orgânicos, você não consegue manter, porque ele sempre dá aquela amarelada que a gente fala, aquela desbotada no túnel. E o grande desafio hoje é você manter um padrão de cor uniforme, né, e a cor bem viva. É bem difícil manter na aceleração hoje enxofre, que é o carro-chefe, acho, dos grandes fabricantes de perfis, né? Sem dúvida. A cura com enxofre acelerador é totalmente dominante na parte de perfis, né? E a Retilox ela tem tecnologia de cura que substitui com vantagens, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas voltando aqui à parte, você falou de emissão de gases, né, durante o processo de produção. Nós temos aí a americana EPA, nós temos a RIT, nós temos também a ETI aí na União Europeia, que vem com tudo classificando aí matérias-primas, né, convencionais utilizadas em perfis de borracha e outras aplicações também. Pegando pesado com relação à classificação de material. O que eu enxergo? Que o mercado de borracha, se isso pegar firme mesmo, tiver uma fiscalização adequada, o mercado de borracha ele vai ter que se reinventar totalmente, porque isso aí está classificando sistema de cura convencional, por conta de nitrosaminas aí, e reações sulfurosas. Você pega a parte de solvente, e dentro de outros segmentos aí, que é até muito utilizado ainda, correia transportadora, a parte de mangueiras ali para poder abrir poros ali para melhorar a adesão do composto de borracha em tecido base nylon e poliéster. Também essas resinas hidrocarbônicas, essas resinas fenólicas, os plastificantes em geral, são todos materiais aí que tendem, né, a liberar VOX, que são nocivos aí à saúde do operador. E a BNT aqui, através da NR15, né, o anexo 3 da NR15, também pegando bastante nessa parte de particulados no ambiente, fumos e gases, né, vem classificando bastante isso daí e pegando bastante aqui no Brasil, inclusive fechou fábricas na região sul do Brasil para adequação, com relação a esse tipo aí de proteção que as empresas têm que se adequar, né, para a sua mão de obra, que acaba sendo, quer queira, não, o maior ativo, né, das empresas é quem está ali dentro. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que a mão de obra é cada vez mais difícil, então as empresas tendem a tem que cuidar melhor da sua mão de obra, e a BNT e essas normas, que esses institutos internacionais que eu mencionei aqui, vem pegando pesado nessa parte de proteção aí dos operadores. E pegando como gancho aqui também, nós falamos dos termoplásticos, né?
E eu queria falar com você também relacionado aos sistemas de cura para reticulação de perfis, né, de perfis de borracha. Você tem experiência com produtos da Retilox para essa linha? O mais comum utilizado no mercado e o melhor de mercado disparado é o Retimaster H40/ar, que substitui ali enxofre e aceleradores em perfis extrusados em túnel de ar quente. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse tema também. Eu tive o prazer, né, de testar, de usar em produção o Retimaster H40/ar, né? Me surpreendeu pelo sistema de cura, pela curva que ficou bem parecida com a curva enxofre, então isso te dá velocidade de extrusão, né? Que a grande desvantagem hoje do perfil da cura peróxido, os outros que eu testei, foi te dar uma velocidade inferior à velocidade da cura tradicional à base de enxofre. Isso me dava uma perda de produção, né? E com o teste com o Retimaster eu consegui manter e até ganhei em velocidade de extrusão. Então eu trabalhava à base de 15, 18 metros por minuto, a gente conseguiu de 18 a 20 numa aceleração peróxido. Isso é um ganho muito grande, né? Fica ali na mesma coisa, a produtividade não cai, então você consegue na hora dar viabilizar o projeto, né? Além de tudo do peróxido não aflorar no perfil, né? Então, para quem usa aí, tem muito edifícios que tem usando o silicone, né, como base de selante, né? A base enxofre, o selante entra em atrito, né? Reage com... Ele acaba atacando, né, isso, ataca o silicone estrutural, né? O enxofre aflora. E o peróxido tem uma grande ajuda nisso aí, né? Um ganho, né? De vida nos projetos estruturais aí grandes, né? Que eu vejo foi um dos testes mais importantes que eu fiz aí com o Retimaster, que deu um grande resultado no nosso projeto. Tá, então no caso desse projeto que você trabalhou aí dentro da indústria, sim, então foi tirado o perfil para ter contato direto com selante estrutural utilizado em edifícios com pele de vidro. Exato. E ele atendeu a compatibilidade. Com certeza. E foi compatível. Isso, foi feito teste fora do Brasil e deu... aprovou, né, e conseguiu seguir no projeto. Então eu acho que é uma das vantagens aí, o mercado pode usar essa tecnologia. Legal. Então, só complementando aqui o que o GR passou, a Retilox ela tem essa tecnologia, ela domina essa tecnologia. Nós temos 3 compostos, inclusive, aí, homologado pela Dow, que atende a toda a especificação da STM 864, né, que classifica os compostos aí para essa aplicação de perfis que vão ser utilizados na fabricação aí de pele de vidro. E nós temos 3 compostos homologados pela Dow, entendeu? Que o mercado muitos não conhecem, mas para quem tiver interesse nós temos. Então, reticulado, né, com peróxido, com excelente deformação permanente, excelente envelhecimento térmico e atende na íntegra aí toda a norma, a STM 864. E a Dow fez todos os testes baseados na STM C1087, né, que faz esses ensaios aí de ataque do próprio perfil no silicone estrutural de silicone, no silicone estrutural utilizado nesses edifícios aí para fixar, né, o perfil e o vidro lá, e passou na íntegra. Então nós temos todos os laudos aí que comprovam, né, essa aplicação. Então isso é um case bem legal. E complementando a parte de produtividade, você mencionou aí que saiu de 18 para 20, né, metros por minuto. Nós temos experiência em outras aplicações que nós conseguimos aí pelo menos 30% de ganho de produtividade em comparação, né, com o sistema de cura convencional. Então, além de você sacar ali, né, reduzir a parte de Vox ali pelo sistema de cura, você ainda consegue ganhar e ter um ganho bem significativo de produtividade e o melhor, com reciclabilidade. Não sei se você chegou a fazer esse teste nos perfis que você desenvolveu no passado. Seria até bom você comentar aí se chegou a fazer alguma coisa ou não. A reciclabilidade eu não cheguei a fazer, mas a estabilidade de cor me ajudou bastante, né? Então a perda que eu tinha não era tão grande, era mínima, então
peróxido a gente tinha essa linha de perfis, então a estabilidade de cor com peróxido é bem diferente do que a estabilidade de cor no sistema enxofre. Então você tem, além de ter o ganho de produtividade, eu não perdia peças por amarelamento, essas coisas no final do processo. Então a viabilidade do processo fica bem melhor com o uso peróxido, com velocidade igual ou superior à do enxofre, e eu não tenho perda de peças pela cor, né, pelo amarelamento do sistema de cura. Tá, e legal esse gancho, porque assim, ó, esse é o grande ganho, é um dos grandes ganhos da tecnologia, né? Quando a gente fala de manutenção de padrão de cor, então você pode tirar um perfil branco hoje, e daqui a um ano ele vai continuar branco. Aquilo que você tem no silicone, que as empresas que atendem aí continuar falando dos prédios de pele de vidro, o pessoal já atende com silicone, com perfis de silicone. Você consegue também com o IPDM utilizando o sistema de cura, aí, o Hetimaster H40/AR. Eu gostaria de fazer um adendo, uma provocação na verdade, aos diretores, aos donos, proprietários de empresas de borracha. Porque assim, nós estamos convivendo com muitas empresas adquirindo, né, equipamentos de termoplástico para atender aí, o mercado automotivo no que diz respeito à cor. E a Hetilox, ela fez um trabalho vasto e longo no passado, apresentando a tecnologia com o Hetimaster H40/AR, justamente pegando como foco essa manutenção de padrão de cor. E só que assim, a nossa proposta sempre foi com formulações mais nobres, não formulações extremamente carregadas, porque o mercado de borracha em geral é aquilo lá, quer trabalhar com 600, 700, 800, acaba não atendendo as especificações também exigidas aí para esse tipo de aplicação, mas trabalham com esse tipo de formulação. E quando a gente vai falar de formulações mais enxutas, é como se fosse uma heresia, estivesse falando algo assim totalmente fora da realidade. Aí cabe a minha indagação. Por que para trabalhar com polímero termoplástico, compostos termoplásticos, vocês aceitam trabalhar aí com formulações extremamente nobres, porque o termoplástico não tem como você colocar num bumper e colocar lá 150 partes de óleo, 300, 400 partes de carga, de nego de fumo ou carga branca. Você tem que trabalhar com produto extremamente nobre. Por que vocês aceitam trabalhar aí no termoplástico quando a gente fala de perfis de borracha reticulada, resistência enorme quando falamos aí de formulações mais nobres, né? com pouca carga e pouco óleo. Então, esse projeto ele acabou não entrando em grande escala no mercado por conta disso, pela resistência a formulações mais nobres, sendo que hoje todo mundo adquire e trabalha com perfil termoplástico extremamente nobre. Então, a conta mais ou menos meio que não fecha, sendo que você tem que fazer um baita investimento em cima. E a nossa proposta não é utilizar a sua própria estrutura, não teria que colocar R$1 a mais de investimento em nada. É só adequar as formulações aí, ou pegar formulações prontas da Hetilox, colocar em uso e mandar para o mercado com a grande vantagem, com a mesma vantagem aí de manutenção de padrão de cor, que já foi falado bastante aqui, deformação permanente incomparável, envelhecimento térmico incomparável e também com reciclabilidade. E por que nós propusemos, né, ou propomos para o mercado formulações mais nobres quando falamos de sistema de cura base peróxido orgânico, né, com o Hetimaster H40/AR? Justamente pela parte do plastificante, que o plastificante, quanto maior o volume de plastificante, maior o percentual de plastificante dentro de uma formulação, pior é para a cura com peróxido, né, que favorece aquele famoso termo da clivagem, que é o material passou na temperatura, reticulou, ele fica meio pegajoso, fica meio com um taquezinho aqui, a quente pelo menos, né? Depois que esfria ele desaparece, mas a quente ele fica com um leve taque. Por que isso acontece? Pelo plastificante, pelo uso de excesso de plastificante. Então, fica esse adendo, eu gostaria de fazer, serve para os químicos também, mas principalmente para os donos de empresa, para os diretores aí, o porquê que vocês aceitam fazer no termoplástico algo nobre, e quando a gente vai falar de perfil de borracha, a resistência é enorme, parece uma heresia aquilo que a gente está falando aqui, está apresentando no mercado de borracha. Jerry, só voltando aqui no Hetimaster H40/AR, tem uma série de vantagens quando nós comparamos aí com o sistema de cura convencional. Produtividade você já falou, tem aqui formulação mais enxuta, então você fica ali com o setor de pesagem, né, muito mais eficiente, até com redução de mão de obra, que cai bastante, aí, cai 20%, 30%, até 40% a quantidade de matéria-prima utilizada numa formulação de borracha, a deformação permanente que eu já mencionei, o envelhecimento térmico que eu já mencionei. Então são algumas das vantagens aí que o Hetimaster H40/AR apresenta. E o tempo de vida útil, né, que também é incomparável. Então hoje você tem um composto aí que tem dias aí, ou mês, né, 1 ou 2 meses no máximo de validade, você vai ter um composto que é no mínimo 1 ano, podendo ser 2, podendo ser 3, dependendo da forma que vai ficar condicionado aí e o material na sua empresa.
Então, você gostaria de fazer algum complemento a respeito desse tema? Sim, o que você falou realmente, né? O composto acelerado, o enxofre, ele tende a envelhecer mais rápido, né? Ele parado no estoque. E com o peróxido não. Então você tem um ganho nisso aí. Você consegue trabalhar mais tranquilo com o material, né? Muitas vezes você, pela correria do dia a dia da fábrica, o material vai ficando um pouco parado. E tem aqueles que você tem que usar correndo, né? Você acabou de fazer, já tem que pôr em produção. E com o Heatmaster War, aí a gente já consegui deixar ele parado 30 dias e não tive problema nenhum. Fiz curva geométrica nele e não subiu nada, ficou praticamente igual ao original no dia que tinha sido feito, né? É um ganho, né? Porque você trabalha um pouco mais tranquilo, você não fica com medo de perder material, não tem perda, né? E o que você falou, né? Consegue, só de poder você conseguir reciclar novamente, então é um ganho bem grande para a indústria hoje. Matéria-prima, o custo elevado, sempre aumentando, então o menor desperdício hoje é o melhor para a sobrevivência da empresa. E sem falar do Vox também, né? Sim, com certeza. Que você elimina totalmente a nitrosamina. Você falou da parte de blooming aí também, que você zera, né? Você não vai ter jamais problema de blooming com o sistema de cura com o Heatmaster H40/A. É outra grande vantagem também em comparação aí com o convencional. E conforme eu falei do perfil reticulado aí, que pode ser facilmente usado no lugar de termoplástico, ele é muito melhor inclusive em propriedades mecânicas, fica a dica, né, para quem ainda não foi para essa linha do termoplástico, desenvolver com a Retilox aí perfis, né, que atenda a todas essas normas aí, principalmente quando a gente fala da STM 864 para pele de vidro, né, e outros também para automotivo. Fica a dica para aquele que ainda não entrou nessa do termoplástico, combater no mercado isso daí. Então nos procure que a gente tem todo o interesse aqui, dá todo o suporte necessário para o desenvolvimento conjunto aí, tá? E voltando aqui no termoplástico, nós falamos aí das vantagens, da grande vantagem que a Retilox tem, uma tecnologia exclusiva, única, que você consegue processar ali o nosso composto termoplástico em equipamento convencional de borracha. A gente acabou não falando dos produtos, né? Nós temos dois em especial, que é o Retiflex BT, nós temos ele na dureza de 35 até 80, de 35 a 80, então você pode cruzar ali e chegar em durezas intermediárias, que nem o pessoal faz com silicone facilmente hoje no mercado aí, consegue fazer com a nossa tecnologia. E eu queria falar um pouquinho de propriedade mecânica dele, né? Então, quando a gente fala de ruptura, ele é pelo menos 10 de ruptura, o rasgo também é bem elevado, aí superior a 35 de rasgo. Ele tem uma abrasão, né, o BT na faixa de 110, com 10 Newton de força ali no ensaio de abrasão. Tem um composto assim bem interessante. E no começo nós falamos aqui que o investimento inicial para você montar um setor para produzir termoplástico é elevado, diferente do nosso, que você vai usar o seu próprio equipamento. A única adequação que você tem que fazer ali é colocar no caso ali uma resistência para aquecer ali a extrusora, que isso é necessário, você tem que ter pelo menos 110 graus de temperatura, 110, 120 ali para conseguir fundir, né, a fase termoplástica ali do composto, para ele poder alisar aí bem ali no perfil, e colocar uma vasca de água fria ali para poder estabilizar o dimensional do material na saída da extrusora. Então seriam os únicos dois investimentos aí pequenos comparado com uma estrutura de termoplástico, tá? Nós temos também uma segunda opção, que é o Retiflex Transp BR, que ele é um material transparente, na verdade, né, para a fabricação de artefatos transparentes. Então, para as empresas aí que querem produzir, né, querem entregar algo aí de aparência diferencial, nós temos esse produto. Ele é dureza 70, nós temos ele também aí de 50 a 70, né, o mais comum é 70 utilizado no mercado, com excelente transparência. Então, um material super vítreo para quem quer se diferenciar aí com materiais aí únicos no mercado de borracha em geral. Vamos para a parte final, falar um pouquinho de tecnologias que nós temos aqui para o pessoal de artefatos, né, de perfis extrusados de silicone. Nós temos um material chamado Retilox Sil 60T. Gostaria de falar um pouquinho a respeito. Você já tem usado ele no mercado aí e creio que já deve ter tido algumas vantagens relacionadas a esse produto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Eu acompanhei, né, alguns testes durante essa semana e semana passada, né. A gente vê o ganho de produtividade, né.
diminuição do dicloro, né, nas formulações. Você melhor do que eu pode explanar depois sobre a redução nessas fórmulas, o ganho que o CIL 70T dá e a redução do dicloro que vem sendo bem aceita aí pelos nossos clientes, né, da Etilox. O CIL 70T é um material que todos que testaram aprovaram, né, gostam do seu desempenho. O que a gente propõe realmente ele ajuda, né, a tá propondo a melhoria nos artefatos, reduz aquele amarelamento, como a gente diz, né, em artefatos mais translúcidos, essas coisas, né, é o que eu venho acompanhando. E como digo, né, silicone é uma área mais nova para mim, né, mas o material condiz com o que a gente propõe, que o cliente fica até se surpreende no uso e no resultado final, né? Só complementando, hoje, mandatoriamente, quando a gente fala de perfis aí técnicos, né, tubos, perfis extrusados em silicone, o peróxido amplamente utilizado é o de clorobenzoíla. É o de clorobenzoíla que é o mais utilizado aí para esse tipo de artefato. Ele tem algumas... Ele é o melhor para isso, hoje falando de peróxido, né, não se discute, né, a parte de processo principalmente, porém, hoje ele tem alguns problemas. Um deles é a parte de classificação do halogênio, né, que tem cloro como halogênio ali, e inclusive um grande fabricante global de composto nos procurou buscando alternativas aí de peróxido, porque nos Estados Unidos e na União Europeia, em breve esse produto vai ser sacado do mercado por conta do halogênio. Eles precisam eliminar o halogênio dos compostos de silicone. E o Etilox CIL 60T, ele entra na verdade, com a proposta de redução de halogênio de clorobenzoíla. Então, qual que é a nossa proposta? Você vai continuar utilizando de clorobenzoíla, tá? Então, hoje eu sou de 100%. Por exemplo, uso uma parte dele. A nossa proposta é você reduzir 30% de cloro para 0,7 e complementar com a partir de 0,3 do Etilox CIL 60T, podendo chegar a 50-50. Aí vai depender do processo, tipo de aquecimento do túnel, temperatura, comprimento do túnel, mas é possível chegar até meio a meio. A gente pede a partir com 30%, porém, podendo chegar até meio a meio, você não consegue substituir 100%. Você precisa do diclorobenzoíla aí para fazer esse trabalho. E ele apresenta algumas vantagens relacionadas ao artefato final produzido. Uma deles é a transparência, que ele melhora muito a transparência do artefato translúcido de silicone, né, quando a gente fala de translúcido. Ele reduz também aquele amarelado que fica, né, porque quando você faz a cura com peróxido de clorobenzoíla, ele fica um fundinho levemente amarelado. Lógico que também tem interferência da base ali, mas o de clorobenzoíla ele acaba também conferindo, também contribuindo com isso. E o nosso material ele acaba segurando essa oxidação natural que tem o de clorobenzoíla nos perfis aí de silicone. Além de melhorar a transparência, ele segura esse amarelamento, principalmente quando você faz um tratamento de pós-cura, que você acaba acentuando esse amarelamento, o nosso material ele acaba segurando isso daí. E a outra grande vantagem que nós temos em comparação é a parte de incorporação também, que é bem rápida do material, do produto, né, e acaba segurando bastante aí. E a redução do tempo de tratamento de pós-cura, que é o principal. Então, por exemplo, eu usei 30% do Etilox CIL 60T. Então você consegue reduzir pelo menos 30% de tratamento de pós-cura, porque ele não tem halogênio, ele não aflora. Então você não vai ter esse afloramento que o de clorobenzoíla tradicionalmente confere aí aos tubos translúcidos de artefato. Não só translúcido, colorido também, né? Acaba conferindo aí. Então ele acaba... você consegue reduzir significativamente de 30% a 50% o tempo de tratamento de pós-cura. Então, por exemplo, hoje eu faço a 180 graus por 4 horas, ou 200 graus por 4 horas. Você consegue reduzir tranquilamente para 2 horas, aí, sem correr o risco de ter o afloramento, né, proveniente aí do diclorobenzoíla. Você consegue neutralizar aí também essa parte do halogênio aí como bloom no produto produzido. Aí teria alguma informação a mais a passar? Poxa, eu tô... essa parte aí, aprendendo muito aí com você durante esses dias aí. O que eu vejo é que o que a gente propõe, né, a redução aí de até 30%, né, do que vem usando, e o pessoal vem gostando do resultado, vem gostando da redução de pós-cura. Realmente
o que a gente passa para eles é o que a gente acompanha em teste ou o que relatam para a gente depois de que foram feitos os testes e realmente reduziu pós-cura, reduziu o amarelamento, ficou mais translúcido, né? Então é bem legal essa tecnologia, para quem não conhece, tá usando, porque realmente o que a gente propõe realmente é feito. Eu venho acompanhando e é muito bom. Legal, muito bom. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre expansão, perfis de silicone expandidos, né? Nós temos na nossa linha um produto chamado Retiazo ADC Sil, que ele trabalha em conjunto com o diclorobenzoíla e o Sil 60T para perfis extrusados. A gente indica a partir de 3-PHR, né, para testes iniciais, justamente para poder tirar o perfil expandido. Porque nós temos conhecimento que hoje existia um produto de mercado aí que era amplamente utilizado quando a gente falava de expansão, né, de perfis, não só perfis, tá? Nesse caso moldados também ele funciona muito bem, tanto para perfil como para moldado, que saiu de linha, não está sendo mais aqui vinculado aqui no Brasil, e nós temos a opção do Retiazo ADC EBR Sil para te atender aí, então procure aqui o time da Retilox, tá? Ele tem temperatura de decomposição na faixa aí de 160 graus de temperatura, então para quem trabalha aí de 160 para cima vai conseguir muito bom resultado de expansão com o nosso material, e é um material relativamente também barato em comparação com os convencionais de mercado que existem aí para silicone. Então, além de você conseguir um produto fácil aqui que nós temos aqui estoques estratégicos na Retilox, você consegue reduzir aí também a parte de custo da sua formulação. Tá? Nós tivemos uma empresa essa semana que apresentou para a gente um resultado, né, interessante. O que você achou comparativo aí com o convencional de mercado? O Retiazo, né, ele, além o grande ganho dele é o custo, né? O que eu percebi também é que ele é um excelente expansor, dá um bom acabamento, ele não te deixa aquele aspecto de casca de laranja que alguns davam, né? Quem já trabalhou sem ser silicone, com perfis de EPDM, você usa um outro tipo de expansor, ele te dá aquela aparência de casca de laranja no perfil, não te dá um acabamento lisinho, bem bonito. Então o Retiazo, eu acho que chega nesse acabamento que, dependendo da aplicação, é essencial, né? E eu vi que essa é uma das propriedades que tem, né? Além de custo, acho que quem procura custo também vai achar no nosso material. E quando falamos de célula, o que você tem a complementar aí sobre a célula do célula fechada, né? Bonitinha, bem. O composto fica bem, o perfil fica bem chegando na maciez ou na dureza que o cliente deseja, né? Nós tivemos o prazer de comparar um com o outro do material do cliente esses dias na fábrica, e realmente ficou bem parecido, não perde nada, né, da célula. As células ficam bem fechadas, normal, igual a do outro produto, né, que era usado. O nosso cliente gostou do que viu e, como digo, né, aprovou o nosso material e vem sendo uma boa solução para ele, que estava sem essa solução no mercado. Legal, bacana. Então, essa parte da célula fechada é bem interessante, né? Porque geralmente o pessoal pergunta, né? Ah, tá bom, qual que é o tipo de célula que dá o seu expansor? Célula fechada, então tranquilo, né? Que é o amplamente utilizado no mercado aí, e atende tecnicamente perfeitamente qualquer tipo de perfil que você vai produzir aí com o Retiazo ADC Sil, que é o nome comercial do produto. Voltando ao Retilox Sil 60T, que eu falei dele, ele combinado com o diclorobenzoíla para ganhar aí, né? Para diminuir pós-cura, diminuir aí, melhorar a transparência e amarelamento, porém ele pode ser usado também para outras finalidades, tá? Por exemplo, eu tenho um composto que eu preciso melhorar a propriedade mecânica. Ele atende muito bem também essa finalidade, então ele melhora muito mecanicamente a parte de tração, alongamento, rasgo. Pô, eu tenho um composto que é bastante carregado, ele melhora também a interação da própria carga também com o polímero, melhorando mecanicamente também aí tanto em artefatos prensados como em artefatos extrusados. Nós temos também como complementação para essa linha de silicone
O Retilink TA70, que melhora bastante a parte de envelhecimento térmico, né, de resistência térmica, melhora a parte de abrasão, de perfis de silicone ou artefatos moldados de silicone em geral. Nós temos também o Retilink ZN, que pode ser combinado também na formulação, que ele melhora muito a parte de adesão metal-borracha, melhora também a propriedade mecânica dos compostos de silicone em geral, pode ser usado tanto para extrusão como para prensado. Tá? Esse último, o forte dele é adesão metal-borracha. Com essas informações, vamos chegando ao fim aqui o nosso podcast, tá? Gostaria que o GR fizesse suas considerações finais, passasse seus contatos aí para o mercado. Fica com a palavra. Obrigado, Jason. Quero agradecer aí a oportunidade, obrigado você aí pelo companheirismo aí durante essa jornada aí. É uma nova jornada para mim, né? Tô gostando bastante aí da experiência de estar fazendo parte hoje do time Retilux, né? Agradecer a todos aí da diretoria, agradecer ao nosso marketing aí pelo convite, né? O meu nome é Gerry Andrade, quem precisar aí do meu contato é gerry@retilux.com.br, né? Estaria aí à vontade aí, a dispor aí de estar ajudando e tentando passar um pouco do nosso conhecimento aí também em estudados e materiais aí que o mercado esteja disposto aí, seja com um pouco de dificuldade, a gente está disposto aí a estar ajudando. Tá ok. Obrigado pela participação, viu? Uma honra compartilhar esse tempo aqui com você. Creio que o mercado vai gostar bastante desse bate-papo, dessas informações que nós passamos aqui. Em nome da Retilux, agradeço aí a todos que nos acompanham aqui também nesse podcast. O meu contato é jason@retilux.com.br. O marketing da Retilux é marketing@retilux.com.br. Nos contate, nos chame, que nós temos muitas essas tecnologias e outras aqui a apresentar. A Retilux, ela é uma empresa de tecnologia, né? Então ela não é só commodity, ela tem toda a parte de tecnologia, que é o principal da nossa empresa hoje. O nosso slogan, né, já fala Retilux, soluções tecnológicas, e está aqui os prêmios que nós ganhamos nos últimos anos aí, que mostram bem isso, né? Então a gente tem sido bem reconhecido em inovação e tecnologia, e o mercado tem nos agraciado aí com esse reconhecimento, tá? Então muito obrigado a todos, um excelente dia e até a próxima.